Olá, que prazer ter você aqui com a gente. Está começando mais um podcast do Tá na Escritura. E hoje a gente tem um tema muito especial. A gente está um tanto quanto ansioso para falar desse tema. É algo que tem nos rodeado bastante no nosso meio, nossas igrejas e tudo que a gente tem vivido hoje como sociedade. Mas antes da gente já partir para alguma coisa que a gente vai conversar aqui, eu quero já que você te pedir para que você deixe seu like, comenta aí alguma coisa para que a gente possa entender mais o que está passando, que a gente possa ouvir mais sobre você, aquilo talvez que você queira aprender nesse lugar. Então já comenta aqui embaixo, compartilha, envia para os teus amigos, envia para quem precisa estar aprendendo tudo que a gente tem falado aqui, que é sempre um prazer receber você, receber a tua família, receber os teus amigos, tua dúvida, tudo aquilo que você muitas vezes tem anseio em aprender a palavra de Deus, você vai encontrar aqui neste canal e é um prazer poder te ajudar no teu crescimento espiritual, no teu crescimento da tua igreja, aonde você estiver levando o reino, a gente possa estar te ajudando a elevar todo o teu potencial no reino do Senhor, tá? Então aqui, seja bem-vindo, esse é o seu lugar para que você possa aprender, e eu quero dar boas-vindas mais uma vez ao nosso pastor, seja bem-vindo, pastor Franco Júnior, dê um oi pro pessoal, boas noites aí pra galera. Obrigado, boa noite, é um prazer mais uma vez poder estar com todos e a gente poder sempre falar de um tema, sempre são temas necessários, importantes, né? Mas diante do que você falou e o que a gente tem visto, eu acho que é mais um tema aí necessário e vai elucidar muitas coisas, né? A gente já, por muitas vezes, algumas pessoas já conversam com a gente e dizem, aquele podcast já, muitas vezes, nos colocou algumas dúvidas, já nos tornou, assim, sabe, coisa na nossa cabeça que a gente começou a se questionar, começou a avaliar e a analisar aquilo que a gente estava vivendo de verdade. Porque essa é a intenção do nosso podcast. Fazer com que você que está nos assistindo aí avalie como é que está a tua vida, muitas vezes avalie como é que está o teu ministério, avalie como que está a tua igreja, e que a gente sempre deixa muito claro aqui que não é para que você condene ou saia, sabe, com raiva da igreja do Senhor, mas que isso é para o crescimento do ministério. Para que você aprenda aqui, você possa levar o teu ministério a aprender. Se ainda não aplica, talvez por falta de conhecimento, que agora aplique pelo conhecimento adquirido. E que tudo isso cresça. Permaneça sempre fiel à palavra de Deus e aí firme e forte em levar aonde você puder toda essa mensagem incrível do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Agora, para te parar com muita conversa, muita introdução, vamos sempre à nossa pergunta, logo que você fica muito ansioso para saber. Você já viu aí qual é o nosso tema, a gente fala nas redes sociais, está aqui escrito já. Então, pastor Franco Júnior, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre falsos profetas e influenciadores espirituais, né? A gente tem ultimamente sido bombardeado com algumas notícias, né, de diferentes denominações, com diferentes pastores e denominações muito conhecidas até sobre essas questões de, sabe, um poderio pastoral em cima das ovelhas, né, uma ditadura realmente gospel em cima das ovelhas. E é exatamente sobre esse tema que a gente quer conversar e elucidar algumas questões até sobre isso que a gente tem vivido no nosso momento atual como igreja. E aí, pastor, existe profeta no dia de hoje? Como que é? Explica pra gente aí o que é que eram os profetas, para a gente poder começar a criar uma linha de raciocínio sobre essa conversa. Bom, para tentar elucidar essa questão, ela é complexa, a gente vai chamar aqui a roda de conversa o reverendo Augusto Nicodemus, né? Mais precisamente, em dois dos seus livros, a gente pode apresentar, nós estamos com eles expostos aqui, que é o livro, inicialmente, Existem Profetas Hoje, do Augusto Nicodemus, e o outro livro é Apóstolos. Bom, para responder a essa pergunta, se existem profetas hoje, e aí como já é costume nosso aqui ser direto e depois a gente ir para os detalhes, biblicamente, e a gente tem que dizer isso com calma para que a pessoa possa entender, o último profeta foi João Batista, e a gente vai tentar esclarecer isso ao longo do programa. Mas a gente também vai ter que esclarecer que nós entendemos que existe o ministério profético, mas não mais o profeta. Comece já anotando que são coisas diferentes, tá? Mais uma vez,
vai anotando, vai vendo com atenção, porque a gente sempre conversa aqui sobre alguns, né, terminologias muitas vezes complicadas, ou que para muitas pessoas que é a primeira vez que estejam nos ouvindo e não está tão familiarizado com isso, né? Então, vai prestando atenção que, como o pastor disse, já não existe mais profetas hoje por João Batista, mas deixa o ministério profético, não baldeio meio de campo, como a gente geralmente costuma dizer, né? Mas vamos lá, pastor. Então, o que é... Vamos começar por João Batista? Como era que definia os profetas, né, na época, para que a gente entenda por que não existe hoje, e hoje só existe realmente o ministério profético. Bom, vamos entender que Deus se comunicava com o seu povo, e a forma de Deus se comunicar com o seu povo era por meio dos profetas. Isso no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos a figura do profeta, e esse profeta, aquilo que ele falava, ele tinha autoridade. Ele falava e as pessoas precisavam obedecer. Então, era o que nós chamamos de normativo, aquilo que o profeta falava no Antigo Testamento. Ele apresentava o plano de Deus. Eu posso citar, posso até fazer uma leitura aqui, se você me permite, do livro do reverendo Augusto Nicodemos, que ele começa exatamente explicando sobre o que o que seria, então, o profeta, né? Deixa eu só pegar aqui, ele vai começando dizendo o seguinte: a profecia definida de forma simples é uma fala inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o qual, por meio de um profeta, se comunica com um indivíduo ou com um grupo de pessoas, seja para revelar uma ocorrência futura, seja para exortar, consolar ou mostrar como as Escrituras se aplicam ao seu presente contexto. Então, com isso aqui, a gente consegue definir já o que seria uma profecia, né? Muito bem. Então, assim, a gente já tem essa explicação, né, do ministério profético, do que eram realmente os profetas aí. E tudo que a gente vai começar a avaliar a partir daqui, né, a gente define o que é, e para que a gente possa agora começar a falar sobre os falsos profetas ou as falsas profecias, né? Como é que a gente pode definir, então, ou começar a compreender, para que as pessoas lá de casa, você que está nos assistindo aqui, possa, nesse momento, começar a avaliar como é que tem sido lidado na sua vida, na sua igreja, essas questões proféticas. Porque hoje se existe muito, um alarde muito grande sobre a vida muito pentecostal, já tem um podcast sobre isso, você perdeu sobre neopentecostalismo, o pentecostal, toda a história, as ondas, assiste os podcasts para trás aí que você vai compreender. E existe uma certa preconceito, muitas vezes, com igrejas pentecostais, sobre o tanto de revelações e profecias e a forma como é feita. E tudo isso influencia. Mas como é que a gente consegue começar a definir e avaliar o que é um falso profeta de uma pessoa que realmente exerce o ministério profético? Bom, primeiro vamos entender assim, nós acabamos de citar, definir o que é uma profecia, né? Então, vamos definir o que é o profeta. O profeta, ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder normativo sobre todo o grupo de pessoas do Antigo Testamento. Aquilo que ele falava precisava se cumprir. E aí existiam as penalidades que o próprio profeta já proferia, às vezes ele ou anterior a ele. A gente precisa entender que o profeta, ele necessariamente, ele não vai falar apenas de algo futuro. Ele vai entender o presente e ele vai fazer essa ligação entre o seu presente, o que já foi que já houve profecia, o que já está escrito acerca daquilo, para que ele possa avaliar, e como a gente falou aqui, ele possa às vezes exortar, às vezes ele possa consolar e às vezes falar de algo futuro. Então, no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha essa função não só de falar do futuro, mas muitas vezes ele falava do presente dentro daquele seu contexto, em vistas àquilo que a palavra de Deus já havia dito. Um bom exemplo disso pode ser o de Elias, e ou tantos outros, né? Eu falo de Elias até porque está mais fresco na mente. Ontem nós pregamos sobre Elias, né? Domingo. Então, falar de Elias é um bom exemplo porque Elias, ele foi um profeta, mas a atuação de Elias estava com vistas no presente e não no futuro.
quando ele confronta Acabe olhando para o passado, aquilo que já tinha sido profetizado, aquilo que já havia sido tido como norma de conduta diante do povo de Deus e que o rei não estava obedecendo. Então, quando Elias ele vai ser levantado como profeta, não era para falar do futuro, mas sim para falar do presente. Isso, então, pode ser caracterizado como o profeta do Antigo Testamento. Ele falava por Deus, ele tinha essa autoridade e aquilo que ele falava era normativo. Então, essa é a característica do profeta no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, há uma transferência desse poder normativo. Agora, os profetas não têm mais esse poder normativo, embora no Novo Testamento nós também temos a figura de alguns profetas, mas não mais normativos. Por exemplo, quando João Batista vai nascer, Zacarias recebe uma profecia. Sim. Mas esse profeta que chega para anunciar o nascimento de João Batista, embora ele anuncie com precisão e ele fale pelo Senhor, ele estava sujeito, e todos os outros no Novo Testamento, eles estão sujeitos agora ao que os apóstolos determinam. Eles é que são agora o poder normativo, e não mais os profetas. Então nós temos no Antigo Testamento, para simplificar, nós temos no Antigo Testamento os profetas, mas no Novo Testamento nós temos os apóstolos. Mas no período do Novo Testamento nós temos alguns profetas. Agora, esses profetas, principalmente no Novo Testamento, eles têm uma atuação bem menor do que a do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eles falavam para um grupo imenso, eles falavam para toda a nação de Israel. No Novo Testamento, isso compete aos apóstolos e aos profetas, ele tem uma atuação reduzida, falando quase que sempre à igreja local ou a indivíduos dessa igreja local. E sempre trazendo um conforto, consolo, exortação. Raríssimas vezes ele vai falar do futuro. E é exatamente, isso é sempre assim. A gente consegue começar a visualizar que o ministério profético é algo que é para o hoje, né, para algo, realmente como você falou, né, de exortação sobre a tua vida, sobre algo que talvez esteja acontecendo que você deveria ter mais atenção, né, reaprumar realmente ali a tua rota para que você permaneça firme na palavra. Mas, contramão disso, que a gente muitas vezes realmente vê as suas grandes revelações, muitas vezes futurísticas. Ou talvez você possa estar aqui dizendo, não, mas eu já recebi revelação também que não era para o futuro, era para algo presente, como vocês falaram, algo normativo para a igreja local. O problema é que como que se deu ou qual o motivo dessas revelações? Porque a gente para analisar algumas dessas questões das falsas profecias, dos falsos profetas, é o porquê que isso está sendo revelado. Muitas vezes a gente vai sempre algumas orações que você talvez veja em muitos pastores, é que eu declaro muitas coisas, é que eu libero chaves dos céus e não sei da onde, é que tudo isso vai recair sobre a sua vida e você vai se tornar e crescer de formas absurdas. Sendo que isso não está Yuri, teve uma ruptura, nós estávamos falando agora nos bastidores, né? Houve uma ruptura drástica com essa nova geração, eu não sei se eu posso chamar de pastores, mas essa nova geração de líderes espirituais. Os influencers, os influenciadores. Isso por quê? E qual é a ruptura, né? Eles rompem com a tradição, eles rompem com a história, eles rompem com o ensino bíblico, teológico, e eles desprezam tudo isso e agora querem reinventar a roda, eles reinventam uma forma nova de cultuar, e com isso é necessário reinventar todo um sistema religioso. E aí eles atribuem a si mesmo poderes que não são dados por Deus, não são bíblicos. E usam da fé para isso, né? Ou da fé das pessoas para isso. E esse é o principal ponto. Muitos aí nós podemos classificar como estelionatários espirituais, né? Exatamente, porque
Com certeza você já se deparou com alguma questão de que orações mirabolantes de as coisas vão acontecer a partir de agora, ou venha para cá e traga objetos, e a partir de então vai ser liberados empregos, carros novos, casas, saúde e por aí vai. E não é que a palavra de Deus nos possa nos dar pela fé essas coisas, é alcançável e é possível, mas não na base das profecias. Por que que nós não podemos, assim, admitir a existência desses profetas e apóstolos nos dias de hoje? A gente pode até aprofundar mais esse assunto, mas um dos motivos era que os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento, eles tinham poder normativo. Ou seja, eram eles que estavam estabelecendo toda a base bíblica. A gente vai ver em alguns trechos bíblicos, como em Atos, a igreja crescia e a base do crescimento dessa igreja era a doutrina dos apóstolos. Uhum. Então, quem regia a igreja eram os apóstolos. Sim. Se nós aceitarmos que hoje nós temos profetas ou apóstolos, nós estamos também aceitando que eles continuem criando normativas bíblicas. Então só tem um choque em quem nós vamos aceitar como normativa. Isso. Ou a palavra de Deus, ou a palavra desses chamados apóstolos e profetas. Uhum. E quando eu digo que houve um rompimento com tudo aquilo que já se estabeleceu teologicamente, biblicamente, historicamente, é que, por exemplo, a reforma, lá de 1517, um dos marcos da história, que são aqueles 5 solas, era o sola escritura. Isso. E se rompe com isso. Agora há um desprezo pela palavra de Deus e há se enxerta diversos costumes alheios. Uhum. John MacArthur vai chamar isso de fogo estranho. Eu acho que a gente vai chegar aqui no ápice da nossa conversa aqui para a gente poder definir e entender realmente aquilo que a gente quer apresentar para vocês hoje, né? Mas antes de chegar lá, eu quero te dizer aí, comenta aqui embaixo o que você já está achando desse episódio, dá o teu like, compartilha. Se tem amigo teu que precisa estar vendo o que a gente está conversando aqui e não está aqui ainda com a gente, não está conversando aqui, não está debatendo com a gente, chama ele, envia de novo, perturba ele aí para ele estar com a gente aprendendo sobre o que a gente vai falar aqui agora. E é exatamente sobre isso, pastor, porque assim, a gente vê, como eu citei no começo, né, do vídeo, de que a gente vê tantos abusos pastorais de formas espirituais sobre a vida das pessoas, baseados na sua religiosidade ou no seu querer, né? A gente vive numa sociedade sempre que busca essa, realmente assim, uma intenção da valorização pessoal, independente das boas ou más intenções que eu tenho. E eu vou conquistar. E muitas dessas pessoas vêm à igreja e a fé das pessoas sempre é comovente você lidar com a fé das pessoas, porque vai mover as esperanças, vai mover, sabe, quereres muitas vezes miraculosos, seja de saúde ou não, e depositar essa fé em Cristo é verdadeiro, é verídico. E as pessoas se aproveitam dessa fragilidade humana e emocional das pessoas para se colocarem numa posição onde o que eu falo a partir de agora vai se tornar verdade. E aí se torna realmente abusivo sobre todas as pessoas que estão abaixo de si. E aí a gente vê pastores que são literalmente adorados, independente do que se façam. Né? As pessoas brigam muito por políticos hoje, mas a gente, nosso meio evangélico, a gente fala realmente de pastores que são adorados, independente do que se façam, se é verdade ou se não é, o que digam, as polêmicas que se colocam, mas são adorados porque, supostamente, tudo que se diz se cumpre. Ou tudo que se prega, ou tudo que se fantasia em cima de um púlpito, aparentemente está na Bíblia. Mas aonde que você leu tudo isso? É preciso dizer que esse universo de opressão e tudo isso que você falou, embora tenha um número grande, ainda é diante de tantas igrejas que nós temos e de pastores sérios, não representa a maioria, né? Isso ainda é um número muito ínfimo, mas que causam muito escândalos e muito prejuízo na vida das pessoas. Uhum. Porque nós temos homens sérios, igrejas maravilhosas aí, pregando o reino, vivendo as escrituras. Agora, existe um número considerável de pessoas, aos quais eu não sei se a gente pode classificá-los como pastor,
já que, biblicamente, não conseguem ter essas características pastorais. Por isso, o meu questionamento, será que a gente pode adjetivá-los de pastor? Sim. Não tem as características bíblicas. E isso vão trazer alguns prejuízos, mas eu acho que um dos grandes problemas, primeiro, aquele que está à frente da igreja, como eu disse, ele rompe com toda a questão teológica, não sei dizer se por preguiça, inabilidade, falta de conhecimento, ignorância, mas ele despreza o conhecer bíblico, e ele vai, para cobrir a sua falta de conhecimento bíblico, trazer elementos alheio à palavra de Deus. Muitas vezes, a gente falou disso no outro podcast, ele vai trazer elementos judaicos até, e aí vai utilizar de algumas expressões bíblicas, aí vai entrar outra questão que a gente vai falar depois, né, em outro momento, o texto fora do contexto, para justificar alguma coisa. Não toque no ungido do Senhor e por aí vai. Isso. Mas isso, na verdade, nada disso é bíblico e não tem nada a ver com o fato de um profeta ou de um apóstolo. Mas isso aí tem mais a ver com a questão do caráter da pessoa que está à frente da igreja, né? E aí a gente começa a se levantar os falsos profetas, né? Porque existe um ambiente propício para tudo isso acontecer. A gente nota que muitas vezes, principalmente em algumas igrejas que vivem nessas falsas profecias, não se tem uma direção, uma coordenação eclesiástica verdadeiramente como a Bíblia coloca para que seja. É sempre um pastor e abaixo dele está todo mundo por igual, para que ninguém questione as suas decisões ou aquilo que ele pregue, porque o que ele prega é a verdade. Então, todo mundo, como está igual, só ele está acima de todos. É um ambiente muito propício para você ter exatamente isso. É algo que você avalie, porque se você não tem, muitas vezes, um ambiente onde... Quem é que aconselha isso aqui? Cadê o corpo do presbitério dessa igreja? Corpo eclesiástico. Totalmente dessa igreja, né? Para que você avalie como é que se é dado, porque se o pastor está pregando heresia, irmão, vamos ter uma assembleia geral desse negócio aqui, ou não, independente do que aconteça, vai permanecer lá, como a gente vê desde escândalos de realmente assim, de traições e tudo, adultérios, ou heresias pregadas, e o pastor continua lá, porque não se tem isso, e a gente tem rompimento de pessoas, rompimento de coisas, mas continua, porque se colocou como realmente um Deus a ser adorado, independente do que seja a Bíblia ou não. Ele rompe com tudo aquilo que nós já falamos, ele agora traz para si alguns títulos, não se importando se aquilo é bíblico ou não, se está dentro de um contexto correto ou não. Mas você falou bem, e isso deve ser uma das características de quem está chegando a uma igreja, precisa verificar como é que é formado o corpo eclesiástico dessa igreja, como é que é a administração dessa igreja, como é que essa igreja é regida. Nós temos aí, podemos dizer que ao longo da história da igreja, alguns modelos de gestão de igreja. Você tem um modelo episcopal, onde você tem uma pessoa que ele governa a igreja, seria o pastor que governa a igreja, mas abaixo dele você tem presbíteros, você tem diáconos, você tem um grupo de conselho ministerial que está ali auxiliando o pastor, geralmente são os presbíteros que fazem isso. Você tem um modelo de assembleia, onde é a assembleia que vai definir quase tudo dentro da igreja, e aí você tem um outro modelo, que esse modelo seria um modelo representativo, onde você tem ali os presbíteros que vão gerir a igreja. E aí hoje você tem alguns outros modelos fora desse contexto, onde você não tem um corpo de presbítero, você não tem um conselho ministerial, você não tem uma junta diaconal. Essa pessoa, como você bem falou, ele governa sozinho. Isso deveria ser uma das características que nós deveríamos observar ao chegarmos em uma igreja. Aí, assim, igrejas como essa dificilmente tem até discipulado. Discipulado, você vai ter que abrir a Bíblia, você vai ter que acompanhar, vai ter que ser fiel ao que Jesus principalmente fazia. Mas se eu não vou pregar isso no domingo, por que eu vou ter discipulado? Eu não vou usar a Bíblia no domingo. Eu até abro, eu até leio um versículo aqui perdido, outro, até cito os mais conhecidos, e posso citar vários. O problema é, eu vou falar sobre aquilo que ele realmente faz, diz, na verdade. Tem um outro detalhe sobre profecia. Profecia, ele está, e a gente leu isso aqui no livro do reverendo Augusto Nicodemos,
A profecia, ela tem a ver com a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus, é expor a palavra de Deus. E aí a gente já começa a tocar em outro assunto. O ministério profético. O que é o ministério profético descrito, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14? Paulo vai dizer que nós devemos falar em línguas, mas que o maior dos dons é o dom de profecia. O dom de profecia, entre outras coisas, mas essencialmente aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo que o dom de profecia é aquele que prega, é aquele que ensina, é aquele que fala por Deus. O que nós temos hoje são pessoas que se alegam, se trazem para si o título de profeta, mas estão distante da palavra de Deus. E mesmo quando estão em um púlpito, há um desprezo pela palavra de Deus. E para aqueles que estão nos ouvindo, querer saber assim, como é que eu posso avaliar isso? Em cima de um púlpito, por exemplo, é muito comum hoje as pessoas se emocionarem ao ouvirem certas coisas. A questão não é o quanto de emoção aquilo trouxe para mim, mas o quanto de aprendizado bíblico aquilo ali tem. Porque o que nós temos muito hoje são pessoas que trabalham as emoções e citam uma passagem bíblica. Mas se você parar, em alguns casos, para ouvir, para ler o texto bíblico, aquele texto bíblico, em muitos casos, não tem conexão nenhuma com aquilo que foi falado. Posso dar algum exemplo aqui. Alguma pessoa pode, por exemplo, dizer o seguinte: olha, o Senhor quer salvar a sua casa, eu profetizo bênção de Deus sobre você e sua casa vai ser liberta, porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí a pessoa conhece o versículo, se emociona com aquilo que foi ouvido e acredita que aquilo é uma profecia vindo da parte de Deus. Mas se você observar nesse exemplo o contexto bíblico não está dizendo, não está trazendo uma promessa ou uma afirmação de que todas as vezes que alguém aceita a palavra de Deus, os seus familiares irão se converter. Aquilo está voltado exclusivamente para o carcereiro. Isso. E não pode ser adotado para nós nos dias de hoje. Exatamente. Aqui há um equívoco bíblico interpretativo, né? Aí muitas pessoas, infelizmente, vão manipular a Bíblia para atingir o objetivo que ela quer. Muitas vezes te emocionar, muitas vezes te colocar numa posição que você acha que agora eu devo a vida à igreja e ao pastor, porque ele revelou algo sobre a minha vida e agora minha vida literalmente vai mudar daí para frente. E ao passar dos dias, você culpa, parece não mais aquele que te disse algo, mas a Deus. E aí a gente nota o quanto de anos de pessoas que já têm feito isso, a gente vai notar de pessoas frustradas com a igreja, que dizem até amar a Deus, mas não, eu não vou para a igreja, porque a igreja não serve. Amam ao Cristo, mas odeiam a sua noiva. E aí a gente pode notar exatamente sobre esse tipo de argumento de ministração que a gente muitas vezes vê. Que a gente lê um versículo e os próprios, uma profissão mais moderna dos coaches, utilizam muito da Bíblia, né, para inspirar, para que ela possa te colocar numa posição melhor, de que você vai vencer, de que você vai ter vitória. E de verdade, a Bíblia fala muito que nós vamos vencer, nós vamos conquistar, a gente vai ter e alcançar as promessas e as bênçãos do Senhor. Tudo isso é uma verdade, contanto que esteja aplicado de acordo com o texto bíblico. Olha, em termos de profecia enquanto pregação, o que você precisa avaliar do pregador é se ele leu o texto, se ele explicou o texto e se ele aplicou o texto. Sim. Ele precisa fazer isso. Uhum. O que se tem muito hoje é você cita o texto, usa o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Inventa o resto. E aí usa livros de autoajuda, cita um monte de gente. Técnicas de comunicação. Com certeza. Neurolinguística, né? Funis de vendas para que você aceite Cristo. Para que você realmente chegue no final de pregação de meia hora, você esteja comovido com a história muito bem contada. A finalidade de quem exerce o ministério profético não é fazer números, mas é alcançar vidas para Deus. Sim.
Em contrapartida, esses ditos profetas dos dias de hoje buscam números. Então você tem igrejas aí superlotadas de corações vazios. As pessoas às vezes se emocionam com o texto que foi lido, que foi dito, mas ao final do culto, se você perguntar o que é que você aprendeu, ele vai dizer, foi muito bom o culto. O que é que você aprendeu? Você aprendeu como é o culto a Deus? A pessoa não sabe como é um culto a Deus. A pessoa não sabe como é a salvação, a mecânica da salvação. A pessoa não sabe nada sobre a era por vir, a eternidade, não se prega sobre arrependimento. Então, tudo isso nós temos nos dias de hoje e essas pessoas vão criando aí assim títulos e mais títulos. Eu conheço uma pessoa que até no começo da sua caminhada foi bem, e aí foi separada ao diaconato. No ano seguinte, ou 2 anos, eu não vou recordar, ele esperava ser agora consagrado ao presbitério, coisa que não aconteceu, pois o seu pastor via que ele não tinha as credenciais necessárias para isso. Uhum. Ele sai da igreja, uma igreja séria, sai da igreja e abre a sua igreja. E agora ele é pastor, ele salta do diácono para o pastor, né? Uhum. Aí, quem foi que impôs a mão sobre ele? Isso. O ministério pastoral, cremos, conforme a palavra de Deus, por imposição de mãos. E aí, quem impôs a mão sobre ele? É ele mesmo, né? Eu agora sou pastor. Eu me autodeclaro. Eu me autodeclaro pastor. Eu me autodeclaro pastor. Aí, alguns anos depois, eu encontrei e ele não era mais pastor. Ele era bispo. Eu me autodeclaro promovido. Eu acredito que tenha acontecido isso. Ele orou e Deus revelou para ele mesmo que ele promover. Agora ele já é apóstolo e daqui uns dias ele se torna semideus. É isso aí. E aí a gente vai partir para exatamente a segunda parte do que a gente queria conversar, que é os influenciadores. Pessoas que deveriam ser pastores sérios diante da Bíblia, mas ser pastor, meu pastor, dá trabalho. Amar e se dedicar a ler, a entender e a ensinar, dá trabalho. Pastor. É muito mais fácil abrir um celular e eu fingir alguma coisa. Usar o chat GPT, Usar o chat GPT para muita coisa, né? É mais fácil. A gente vive numa era moderna onde a tecnologia tudo nos ajuda. E olha que, assim, eu sou muito a favor de a gente usar a tecnologia, né, alguns conhecimentos modernos na igreja, né? A gente, hoje em dia, usa os instrumentos melhores, as caixas de som, mesa de som, a gente adapta muita coisa da tecnologia, mas é para o auxílio da igreja. Não é para te auxiliar a você a ser o que você é, irmão. Se você diz, eu sou pastor, então seja pastor. Discipule, discipline, pregue o que a palavra de Deus prega, mas influenciar as pessoas a seguir algo, muitas vezes, nem sempre a Bíblia, aí já é uma outra coisa. Tanto que eu acho que assim, na minha... Logo, aquela coisa, né? Logo na minha vez acontece essa maior vergonha. Porque eu olho para a galera que sobe num palco de teatro para receber troféu porque você orou mais, irmão. Sabe assim, você subir no palco porque o influenciador gospel do ano, não. E assim, isso para mim é uma vergonha. Alguém que receber um negócio desse e ficar feliz assim, olha só, eu estou recebendo um troféu porque eu fui influenciador gospel do ano. E o que é influenciador gospel ou influenciador espiritual, pastor? Para a gente poder conversar sobre essa parte aí. Olha, eu acho que ele é bem diferente. Eu não vou saber dizer o que é que seria esse influenciador gospel, não, mas eu posso lhe dizer o que é um pastor. Eu posso dizer quais são as atribuições de um pastor. A Bíblia só vai citar ele, né? Ele pode citar o que a Bíblia cita. Então, o que eu vejo é que um pastor, ele tem influência sobre a vida dos membros da igreja, mas ele não determina como os membros da igreja vão viver. Quem determina isso é a palavra de Deus. O pastor está ali para corrigir, para admoestar, para ensinar, repreender,
quando um dos irmãos, um dos membros da igreja, não está tem uma vida em desacordo com a palavra de Deus. Por exemplo, às vezes vou citar aqui um caso comum, acontece, né? Alguém se embriagou, alguém traiu. O pastor, ele tem obrigação de visitar, de cuidar, de repreender, e dependendo do caso, essa repreensão ela é mais severa, colocando essa pessoa em disciplina na igreja. Afastando, se ela tiver algum cargo, ela é afastada e ela vai ser disciplinada. E aí precisa explicar aqui que disciplina não é castigo. Disciplina é ensino, ele vai ser ensinado, ele vai passar um tempo afastado das suas atribuições para que ele aprenda a maneira correta de se viver. Então, essa é a função do pastor. O pastor, eu falei nisso outro podcast, eu não vou lembrar quando foi, mas eu fui visitar, me chamaram uma vez para visitar um casal, e eu cheguei lá, o pastor estava com o filho e a filha de outra pessoa, e me chamaram lá para eu dizer se o filho podia ou não namorar com a moça, que também era da igreja. E não é a minha função como pastor dizer com quem você vai namorar. Eu posso, com base bíblica, dizer com quem você não deve namorar. Ou com quem você deve procurar. Exatamente. As características. Quais são as características bíblicas para o namoro, por exemplo? Você não deve namorar com um descrente. Você tem que ter cuidado com quem é a pessoa. Você vai pensar no namoro um casamento. Isso. Então, se você quer namorar por namorar, isso não é um conceito bíblico. Você tem que namorar com vistas a um casamento. Sim. Não quer dizer que esse namoro já termine no casamento, mas quando você começa a namorar, você tem que pensar no casamento. É o primeiro passo do casamento. Né? Então você tem que pensar assim, você vai namorar com um descrente? Isso não pode ocorrer, esse tipo de união. E o papel do pastor é dizer, olha, isso aqui não pode acontecer. Mas se é com A, com B, e as pessoas estão na igreja, quem define isso é a pessoa. Porque não tem um preceito bíblico para isso, né? E aí você vai começar a notar uma questão muitas vezes singela ou até sutil sobre os tais influenciadores. Porque todo influenciador, tudo que ele quer é as massas. Tudo que ele quer é os ganhos e os números. É a sua franquia, né? O seu público. E tem gente que acaba selecionando. Porque não, isso aqui pode. Isso aqui não vai afetar o meu público. Não vai diminuir a minha influência. Não, isso aqui já não pode porque vai me causar queimar uma imagem minha sobre algumas coisas. É isso. Muitas vezes a gente, muitas vezes que vive aqui sobre uma região muito cultural, muito festiva, sobre algumas tradições, de que não, isso aqui eu não vou fazer porque não, isso aqui vai queimar a minha imagem. Mas a Bíblia não te proíbe, não. Sabe? A Bíblia não te diz que você não pode fazer. Muitas vezes você não vou celebrar isso aqui, ou um aniversário, ou uma festa, eu não vou me vestir de alguma coisa, eu não vou escutar uma coisa, eu não vou fazer isso, porque vai queimar a minha imagem como um influenciador. E tudo que o influenciador, desde um TikToker a qualquer um outro, tudo que ele preza é pela imagem dele. E ele vai lutar por isso, mesmo que a Bíblia não proíbe. E aí ele vai começar a voltar, que a gente começou falando já, criar as próprias regras. Criar as coisas da sua cabeça para que conduza as pessoas, como você falou, né? Vou conduzir as pessoas a viverem aquilo que eu quero que elas vivam. E aí, mais uma vez, a questão dos influenciadores, seja no secular ou no meu gospel, né? Vou te influenciar você vestir o que eu visto, a andar como eu ando, e não é como a Bíblia diz, é como eu quero que seja. O que a Bíblia vai dizer, é Paulo quem vai dizer isso, é que sejamos imitadores de Cristo. E aí, ser imitador é pensar como Cristo pensava, agir como Cristo agia, né? Mas nós temos hoje aí não só os chamados profetas e as profecias, nós temos aí umas profetadas, que misericórdia, né? Atos proféticos, nós temos aí os apóstolos dos dias de hoje. A gente pode até dar uma dica, a gente falou assim, profeta. O último profeta foi João Batista. Ponto final. Ponto final. Nós temos o ministério profético hoje? Sim, nós temos o ministério profético. Nós acreditamos da seguinte forma, e aí vale a pena já explicar o que seria o ministério profético. Deus pode usar alguém, e esse alguém falar à pessoa
ou à igreja local algo que está acontecendo. Eu posso citar aqui uma única vez, e vale ressaltar, isso não é feito assim de todo dia acontecer, não é uma produção em série, né? Uhum. Aconteceu comigo uma única vez, nós nos reuníamos em casa, um grupo de pessoas para orarmos. E nós começamos a orar, por exemplo, por saúde de algumas pessoas que estavam enfermas na igreja, começamos a orar para Deus abrir portas de emprego, e nós começamos a ver respostas positivas daquilo que nós estávamos colocando em oração. Orávamos por alguém que estava enfermo, a pessoa se recuperava, e aí as pessoas começavam a vir, e chegou um dia de ter, eu acho que umas 20 pessoas lá em casa. Confesso que de imediato aquilo me incomodou, porque as pessoas parecem que acreditavam no poder da oração de A ou de B, e não naquele que recebe quem age. Sim. Nós só fazemos só a intercessão, né, diante do Senhor. Mas em uma determinada vez que nós oramos, uma pessoa chegou já atrasada, meio atribulada, e no momento de nós começarmos a orar, eu tinha tido uma visão, como quem lembra de alguma coisa, onde foi que eu deixei a chave de casa, onde é que eu deixei o carro, a chave do carro, esse tipo de coisa, esse tipo de visão bem rápida que passa na sua mente. E na minha visão era muito clara, assim, uma pessoa escondendo algo dentro de uma caixa de sapato em cima do guarda-roupa. Mas eu sabia quem era a pessoa, eu tinha visto o que era, eu sabia onde estava. E quando eu fui fazer a oração, eu me perguntava, não, isso deve ser loucura da minha cabeça. Isso aqui não acredito que seja algo que esteja acontecendo. Mas aquilo me incomodou bastante enquanto orava. E então fiz uma pergunta ao grupo, e uma pessoa ficou de joelhos, começou a chorar e havia falado que tinha escondido uma arma dentro daquela caixa de sapatos. Mas a minha visão era clara do que tinha dentro da caixa, e sabia qual era a intenção dele. Ele estava pretendendo tirar a vida da esposa, da filha e posteriormente a dele. Né? Agora, isso acontece todas as vezes? Não, isso aconteceu uma vez comigo. E quando se fala desse ministério profético, Deus pode usar assim? Pode. Agora, ele vai usar isso quando? Uma vez ele pode usar alguém, talvez nunca mais use. Sim. O que acontece muito nos dias de hoje é que as pessoas, talvez no afã de receber alguma atenção, começam a ter visões que não são dadas por Deus. E assim, colocam-se na posição de profetas para que, se naquele vai que, né? Vai que acontece. Recebi os créditos disso, né? O senhor falou algo muito bonito, para que Deus realmente coloca e tem misericórdia da nossa vida, né? Mas também já vi realmente de estar em um culto onde um jovem coloca a mão na cabeça de um, declaro e vejo você na Europa e não sei aonde. E pulou 2 pessoas, eu vejo você na Alemanha. E pulou 2 pessoas, eu vejo você na África. Eu vou entrar na fila. Eu digo, cara, é muito fácil você simplesmente olhar para aquilo ali, numa igreja que não tem base de nada. Eu vou meter a profecia que eu quiser. E aí você vai para a Europa, você vai para a África, você vai para não sei aonde, você vai viver isso, você vai viver aquilo, e as coisas vão dar certo, e aí tudo vai funcionar. E profetiza tantas coisas. Isso quando você não joga o verde para a igreja, e aí para mim, peguei. Né? Porque é muito dessas coisas. Paulo nos dá uma orientação lá em 1 Coríntios sobre profecias, sobre falar em línguas, e ele diz que nós devemos ter ordem, porque aquilo que tem prevalência sobre tudo no culto é a palavra de Deus. Quando ele está falando em 1 Coríntios capítulo 14 sobre profecias, ali necessariamente ele está falando sobre pregar a palavra de Deus. E se nós queremos saber o que é que nos espera amanhã, ouça a palavra de Deus, vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara sobre o que é que nos espera. O que é que nos espera como igreja, o que é que nos espera como indivíduos, qual é a promessa dele para a nossa vida. Então, às vezes, nós queremos muito pouco diante do muito que Deus quer nos dar, porque nós queremos saber com quem nós vamos casar, nós queremos saber isso ou aquilo da nossa vida.
Independente de como nós vamos casar, a promessa de Deus é que se nós obedecermos ao Senhor, nós seremos felizes no Senhor. A nossa felicidade não depende das circunstâncias, mas da obediência ao Senhor. E aí, a gente já partindo mais para o fim, eu queria deixar até uma recado assim para você, sabe, gente? A gente olha para o ministério de Jesus, ele passa uma boa parte do ministério, e seu ministério continha grandes milagres. O ministério de Jesus continha grandes feitos, mas na sua grande maioria, ele orientava essas pessoas a dizerem assim, vai e não diga para ninguém. O ministério de Jesus, ele não tinha a fama do curandeiro, não tinha a fama disso, Jesus não veio buscar isso. Jesus veio para que nós possamos ter vida, irmão, através do seu sacrifício. Mas para isso a gente vai ter que reconhecer que nós somos pecadores. E para reconhecer o que Jesus faz lá, não adianta Jesus morreu na cruz por mim, que lindo, e chorar. Meu irmão, é para ser triste para a sua vida, porque nós somos pecadores. Olhamos para a cruz e reconhecemos os nossos pecados pagos lá. Nós temos que reconhecer isso. Mas nós, muitas vezes, na sociedade, vemos hoje atrás dos homens que pregam aquilo que eu quero ouvir. Selecionamos as ministrações das mais entusiasmáticas possíveis, das mais rodopios possíveis, e cremos que aquilo é poder de Deus. E cremos que ali está a glória de Deus. Sendo que o próprio Jesus passou seu ministério inteiro fugindo disso aí. Nós temos que ter alguns cuidados assim. Característica da igreja pentecostal, e nós somos pentecostais, aquele chamado fervor, né? É um culto diferenciado, alguns chamam de um culto avivado. O que nós temos que ter cuidado é que, às vezes, há muito barulho e pouca transformação. Se nós observarmos, vou dar um exemplo, vou citar aqui Elias novamente. Quando Elias vai confrontar os profetas de Baal começam pela manhã cedo e vão até 3 horas da tarde. Eles tinham muito fervor, eles tinham perseverança, eles tinham tudo aquilo que deveria ser comum a toda igreja. Só o que eles não tinham? Eles não tinham a ação do Espírito Santo na vida deles. E às vezes a gente confunde muito barulho, muito pulo com a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é transformadora. E a gente precisa observar se todo aquele movimento ele tem transformação. Precisamos observar a palavra pregada. A palavra pregada realmente é a palavra de Deus. Eu tenho que sair do culto me perguntando o que é que eu aprendi com a palavra de Deus. E não com o que a pessoa que está ali pregou. Às vezes a pessoa conta uma história. Eu aprendi que eu tenho que dar flor para minha esposa. Isso não é um princípio bíblico. Embora a gente deva dar flores para a esposa. Eu tenho que entender o princípio bíblico, porque o princípio bíblico é que vai me garantir uma vida eterna. Sim. E isso deve ser a preocupação de quem prega, isso deve ser a preocupação de quem escuta a palavra. Mas uma coisa que nós não falamos ainda, né, sobre essa questão dos profetas, e está intimamente ligado, são os apóstolos, né? Que hoje está cheio por aí de ditos apóstolos, e aí levam os nomes de apóstolos e querem trazer para si uma autoridade que a Bíblia não nos garante, né? não os confere. Aí a gente pode citar aqui, por exemplo, quais seriam as características para alguém ser apóstolo. E a gente tem que dizer que da mesma forma que não existe profetas, também não existe apóstolos nos dias de hoje. E aí nós temos aqui 4 argumentos que nós podemos dizer por que não existe apóstolos nos dias de hoje, né? Primeiro argumento que não deve existir apóstolos nos dias de hoje é o número de apóstolos está diretamente ligado ao número das tribos de Israel. O número da tribo de Israel eram 12, e a gente vai observar que eram 12 apóstolos. Então esse é o primeiro argumento. O número dos apóstolos, eles estão determinados conforme a palavra de Deus. Isso por quê? Porque nós vamos ver lá em Apocalipse 19, há um trono para os 24 anciãos, representando aqui os 12 tribos e os 12 apóstolos no Novo Testamento. O segundo argumento, que não deve existir apóstolos hoje, são requisitos para ser apóstolos. Quais são esses requisitos?
embora haja algumas divergências aí entre esses requisitos, eu posso citar aqui quais são esses requisitos que se é comum, é aceito por todos, né? São 4. Quais são os requisitos? Primeiro, ser testemunha do Senhor ressurreto. Ou seja, eles precisavam ver a Cristo. Aí a pergunta que se faz: alguém nos dias de hoje viu a Cristo ressurreto? Não é ter uma visão, entenda. Eu sonhei, eu tive uma visão espiritual, que isso é o que se alega muito. Deus falou comigo, Deus me deu uma visão. Não é esse tipo de vista que se está falando. Ele precisava ver Cristo realmente, não ter uma visão de Cristo. Em segundo lugar, testemunhar da ressurreição. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 21, quando eles vão escolher alguém para substituir Judas, o que eles dizem nesse texto é que precisavam buscar homem que estivesse com eles durante todo o tempo, para que eles pudessem testemunhar de Cristo. E aí, essas pessoas, em segundo lugar, deveriam ver a Cristo. Essas pessoas, nos dias de hoje, por acaso alguém viu Cristo? Hoje alguém pode ser testemunha da ressurreição de Cristo? E qual seria o motivo dele ser testemunha de Cristo hoje? Naquele tempo, lá atrás, era necessário que alguém testemunhasse ter visto Cristo ressuscitado. Nos dias de hoje, nós temos a autoridade bíblica para falar sobre isso. O que não tem mais validade é alguém dizer: olha, eu vi Cristo. Não faz sentido você testemunhar de Cristo, porque as Escrituras é quem dão um testemunho dele hoje. Depois deveria possuir um chamado especial de Cristo. Não é eu me sinto pastor, eu me sinto apóstolo, eu sou um chamado. Quem ele comissionou? Não é quando a gente diz muito assim, não dá né? para você colocar aí, eu sou apóstolo. As pessoas dizem assim: olha, eu tenho um chamado pastoral, tenho um chamado de apóstolo. Tá, de onde é que surgiu isso? É do seu coração? Deus, hoje, a gente diz isso, né? Deus chama alguns para o pastoreio. Mas como é que Deus chama essas pessoas para o pastoreio? A mim e a tantos outros. Ele faz isso por meio do coração. Ele deposita no coração dessas pessoas um amor, um fervor e um desejo de obra missionária. Mas quando a gente fala do apostolado, nós não estamos falando desse tipo de chamado do coração. Nós estamos falando de um chamado específico de Cristo. É Cristo quem chama. Não é uma separação de um grupo, não é a intercessão, não é a imposição de mãos, como acontece com os presbíteros, com os pastores, né? Até que a gente conversou aqui, os apóstolos guiavam a igreja, né? Guiavam o princípio ali, depois do povo, depois que Jesus se foi, que guiavam a igreja. Então, não faz sentido ter um apóstolo para guiar todo mundo hoje em dia, para guiar toda a igreja hoje, Exatamente. Universal. Então, esse chamado, a gente vê isso, por exemplo, lá em Marcos 10, Gálatas 1, é um chamado do próprio Cristo. E aí eu pergunto: Cristo pode chamar alguém nos dias de hoje? Como é que isso aconteceria? Terceiro, seria a autoridade para realizar grandes milagres. Não é você orar, eu acredito no poder da oração, e às vezes nós podemos orar e acontecer um milagre, eu creio nisso. Mas quando nós vamos observar esses critérios, a autoridade para realizar milagres são grandes milagres, milagres poderosos. E recorrentes, né? Sim, o que é que a gente via no período dos apóstolos? A sombra curava, o toque curava, cidades inteiras como Éfeso eram rendidas a Cristo, havia um avivamento, o lenço de Paulo curava. Lá em 2 Coríntios 12, as marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. Isso é Paulo que está dizendo, que foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. E a última é a autoridade para definir a doutrina. Eles tinham esse poder. Eles estavam definindo, era normativo, assim como os profetas, né? Éfeso 2:20, Paulo vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, para alguém ser apóstolo hoje em dia, teria que ter pelo menos esses 4 pontos aqui, né? Alguém viu a Cristo? Alguém foi chamado especialmente por Cristo?
Então, como que alguém pode utilizar essa nomenclatura? E às vezes as pessoas querem dizer o seguinte: ah, mas tem um sentido. Tá, o que nós temos de sentido bíblico aceito seria o diaconato, seria o presbitério. Biblicamente, o presbítero e o pastor têm a mesma função, biblicamente falando. Tá? Tanto que na palavra de Deus, na Bíblia, só vai aparecer uma vez a palavra pastor. E é lá quando tem os dons ministeriais, quando Deus vai dizer que separou uns para profetas, outros para pastores e mestres, é quando aparece a palavra pastor. Então, presbítero e pastor teriam a mesma função. Mas a igreja passou a designar pastor como aquele que preside a igreja e o presbítero é aquele que o auxilia nas suas funções. Então, nós teríamos o diácono, nós temos o presbítero, nós temos o pastor. Em algumas igrejas, e isso é bíblico, é aceito a função do bispo. O bispo seria um pastor de pastor, ou alguém que vai supervisionar igrejas. Uhum. Nós temos uma convenção e nós temos um presidente, nós temos um grupo, um conselho ministerial de pastores, e eles sim fazem essa função de supervisionar a igreja, a doutrina que nós estamos adotando. Essa nomenclatura poderia, embora nós não fazemos isso, nós não concordamos que seja ideal, poderia ser atribuída a um bispo? Poderia. Mas fora isso, não cabe mais esse título de apóstolos nos dias de hoje. Pois muito bem. E é exatamente isso que a gente quis colocar para vocês, que vocês possam ter compreendido toda essa questão, né? E mais uma vez espero que você avalie tudo o que a gente conversou aqui, que você possa olhar para a tua vida, para o teu ministério, onde você tem convivido com os irmãos e analisar muitas vezes aquilo que tem acontecido. Mais uma vez, sempre use a Bíblia para avaliar, para questionar, para ensinar principalmente. Queremos ver os ministérios do Reino de Deus realmente na nossa cidade, aonde você estiver nos assistindo, crescendo. Queremos que tudo que a gente ensine aqui, que você leve e realmente aprimore tudo na sua vida para o crescimento do Reino de Deus. E que você possa avaliar, entender, aprender, e é sempre um prazer poder estar aqui te ajudando em tudo isso. Antes de terminar, a gente mais uma vez vai mostrar aqui os livros para vocês, tá? Lembrando que todos os livros que a gente vai estar indicando aqui, sempre tem um link aqui abaixo que você pode estar adquirindo os livros, que você vai poder aí ter na sua casa, aprender. Se dedique tempo a você aprender e estar vendo os livros, lendo. Né? Se você, assim como eu, também consegue estar ouvindo alguns audiobooks, tem alguns aplicativos que você pode ouvir os livros realmente atuais, né? Você pode estar ouvindo e aprendendo também. E, pastor, sempre um prazer, sempre uma honra ter você no nosso podcast. Se eu posso dar uma palavrinha para a gente encerrar o episódio de hoje do Tá na Escritura. Que a gente esteja com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar. E Ele tem falado através das Escrituras. Que nós possamos buscar, desejar com todo o nosso coração conhecer mais ao Senhor. Ter desejo pela oração e pela palavra. E isso vai evitar grandes problemas na nossa vida. Muito bem. Então, para a gente encerrar, lembre-se, a influência da sua vida, irmão, é a Bíblia. Coloque ela como métrica fiel para onde você for e avaliar todos os dias aquilo que você tem vivido, os conselhos que você recebe, as orações que oram por ti, as palavras que te dão, mas que você sempre use a Bíblia para ser a sua maior influência, através dela alcançar e ser uma cópia fiel de Jesus Cristo, o mais parecido possível aonde você estiver. Que Deus te abençoe, que você tenha uma incrível semana. É sempre um prazer estar aqui todas as segundas-feiras com você. Um grande abraço e até semana que vem. Deus te abençoe. Valeu!